Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aí em pé, continuamos adorando ao nosso Deus. Estaremos juntos para glorificar ao Senhor neste dia tão especial na presença do nosso Deus. Estaremos orando, agradecendo a Deus pela presença de cada um, pela presença do Senhor em nossas vidas neste dia. Logo em seguida estarei passando ao pastor Jonas, que vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor e nós glorificando a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, agradecemos ao Senhor, Pai querido, Pai amado, por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos em Tua casa, Senhor, para juntos glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado, ser glorificado, Pai. Nós estamos aqui nesta noite com o coração alegre em Tua presença, por tudo, Senhor Jesus, tem feito em nosso meio, por tudo que tem feito, Senhor Jesus, na nossa cidade. Pedimos que o Senhor continue com Suas boas mãos estendidas, Pai, sobre essa cidade, porque nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos sustenta. Por isso nós te damos graças, ó Pai, porque sabemos que em Tuas mãos nós somos bem cuidados. E assim, Pai querido, nós pedimos que continue nos direcionando, abençoando as nossas autoridades constituídas nessa cidade, derramando da Sua graça, da Sua unção, dando sabedoria, Pai, para que possamos juntos nos alegrar cada vez mais em Tua presença. E assim nós o agradecemos, a Deus, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Meus irmãos, Hebreus 10, 19. Logo após o presbítero Manuel orando ao Senhor, dois louvores congregacionais. Hebreus 10, 19 fala sobre exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que pelo seu sangue nos permitiu estarmos aqui essa noite, em pé, celebrando o nome do Senhor Jesus, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Você está feliz, meus irmãos? Os novos irmãos que se achegam hoje à família, glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor Jesus, que possamos com gratidão nessa noite cultuar a Ti, Senhor, com o nosso coração purificado, Senhor, com o nosso corpo lavado com água limpa, conforme diz a Tua palavra, Senhor, com mãos limpas, Senhor Jesus. Seja conosco nessa noite, Papai querido. Usa aquele que vai transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Nós te bendizemos, Papai querido, pelas vidas que aqui decididos, ó Pai, a descer as águas do batismo nessa noite. Marca, Senhor, toda a Tua igreja, toda a família, a casa, o coração, a vida, a história dos Teus filhos nessa noite, Pai. Que seja uma noite de transformação e de mudança para cada um de nós. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Aceita o culto que ofertamos a Ti e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus, o hino de número 231 da nossa harpa cristã. 2, 3, 1. Lá maior. Nós os salvos do Senhor.
Deus. Minha mãe. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vi como sou. Sou feliz por seu sangue, perdeu meu Jesus, e com esse meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meio Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em aleluia. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte em fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meio Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho, seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meio Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glória a Deus. Convido a amada igreja a colocar-se em pé. Pastor Fábio com uma palavra neste momento, e nós glorificando e adorando o Deus Todo-Poderoso que se faz presente neste lugar. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos à Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler 3 versículos nesse capítulo e falar algo da parte de Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações. Que bom é estarmos em um culto como esse, culto de batismo, uma celebração, algo extraordinário para a igreja do Senhor. Os irmãos encontraram o texto? Diz assim, vamos ler o versículo número 34, 33 e 34, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus disse-lhes: em verdade te digo, que hoje estarás comigo
no paraíso. Verso número 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Os irmãos podem se assentar, agradecendo ao nome do Senhor. Meus irmãos, vamos nesses minutos meditar um pouquinho nesse texto bíblico. Nós bem sabemos, e é sempre pregado, falado, e toda a nossa caminhada, a nossa vida de fé, nós nos maravilhamos com as palavras de Jesus. Jesus sempre nos encanta, seja através de suas parábolas, seja através de algumas frases, sejam através de alguns episódios envolvendo a sua vida, mas nós sempre nos deparamos com algo maravilhoso que Jesus disse em algum momento da história. Também nos deparamos com um momento em que Jesus fala diretamente a nós. Quem nunca ouviu a voz do Senhor? Há diversas maneiras de Jesus falar, de Deus falar aos nossos corações. Algumas pessoas já tiveram o prazer de ouvi-lo de forma real, audível, ouvir o som de uma voz. Se perguntasse aqui para alguns dos irmãos, alguns tiveram essa experiência de ouvir literalmente Jesus falando, ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas não tiveram essa experiência, mas tiveram a experiência de um culto ao qual ele chegou ali, talvez abatido, talvez necessitando de uma palavra, necessitando ser levantado de alguma forma, e Deus usou alguém, e a palavra foi pregada, e Jesus falou ao seu coração, e você hoje está aqui porque alguém pregou, alguém comunicou, mas esse alguém foi apenas um instrumento de Deus, porque no céu uma palavra foi gerada, e na terra alguém foi instrumento para que essa palavra tocasse o teu coração e você estivesse aqui nessa noite. Assim como não tenho dúvida na vida de cada uma dessas pessoas, desses irmãos que estão aqui, para descer as águas batismais nessa oportunidade. Um dia você ouviu Jesus, mas Jesus ele não veio apenas para te dizer algumas coisas bonitas e depois virar as costas para vocês, não. Jesus ele veio para caminhar todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, guardando, abençoando, protegendo e suprindo as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Mas Jesus, dentre as muitas coisas que ele ministrou em nossos corações, ajuda aí, Tiago. Dentre as muitas coisas que Jesus deixou e falou em sua palavra, ele disse coisas como: eu sou o pão da vida. Ele disse coisas como: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele disse alguma coisa como: ide, pregai o Evangelho, e fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quantas coisas lindas, maravilhosas Jesus disse, Jesus ministrou sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer, dentro do texto que nós lemos aqui, algumas palavras maravilhosas de Jesus, quando ele chega no momento final da sua vida aqui terrena, como homem, como o período em que ele esteve nessa terra, ao qual veio para uma grande obra, para nos resgatar de um mundo terrível, para nos dar acesso à salvação. Jesus, estando nessa terra, e alguns momentos foram especiais e cruciais. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, aquele momento em que ele institui a Santa Ceia, ao qual há uma transição da festa da Páscoa, a antiga Páscoa, para a Santa Ceia, quando ele parte o pão, e tendo partido, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é entregue por vós. Olha que momento extraordinário, quando Jesus ali se encontra, em uma mesa, os discípulos juntos com Jesus, e Jesus ali sabendo e conhecendo a cada um, conhecendo o coração,
conhecendo sobre aquele que estava triste, sobre aquele que havia de trair nos próximos minutos, nos próximos momentos. Mas outros momentos marcantes Jesus teve, como quando ele passou pelo jardim de Getsêmani. E ele passa e experimenta ali da maior agonia que um ser pode passar. E isso é explicado cientificamente. Quando chega ao ponto de transpirar sangue, o seu suor ser convertido em sangue, é o extremo da agonia física, o extremo do sofrimento, quando a pessoa passa por esse tipo de situação. E Jesus estava ali também nesse momento marcante da história. Jesus também estava perante o Sinédrio, onde trouxeram até falsas testemunhas, para falar alguma coisa a respeito dele, para dar falsos testemunhos, e levar esse homem que não merecia até a condenação. Mas por que estou falando sobre isso? Porque nos meus primeiros passos de fé, meus irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nos primeiros momentos, por algum tempo, pastor Jonas, eu pensava que a morte de Jesus tinha sido o maior assassinato da história da humanidade. Por algum tempo eu acreditei nisso. Eu olhava para isso e não me conformava, e via como o maior assassinato da história da humanidade. Como pode alguém ferir a Jesus, matar a Jesus, levar até a cruz, humilhá-lo daquela forma tão horrível? Mas quando nós vamos caminhando na nossa fé, nós vamos entendendo que esse não foi o maior assassinato da história da humanidade, mas esse momento foi a maior demonstração de amor da história da humanidade. Quando Deus envia o seu Filho unigênito Jesus para morrer naquela cruz, para se entregar naquele madeiro por amor de nós. E por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês agora vão passar pela experiência do batismo. E eu já citei as palavras de Jesus que diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós precisamos olhar para isso com atenção e valorizar esse momento. Porque apesar de ser pela graça maravilhosa de Jesus, não foi de graça. Um preço muito alto foi pagado naquela cruz, quando nosso Jesus que entregou por nós, e agora nós temos livre acesso a Deus. E agora nós vamos ter esses irmãos que vão descer as águas batismais, porque Jesus morreu, porque Jesus se entregou, porque Ele se fez humilhação, e nós estamos aqui podendo dizer: glória a Deus, eu tenho acesso à salvação, eu tenho acesso à tua presença. Foi pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um preço muito alto por isso tudo. Poderíamos falar da Via Crucis, quando Jesus foi tão humilhado. Quantos episódios tristes aconteceram naquele caminho. Mas nada disso impediu que Jesus chegasse até a cruz. E aí as palavras que lhe chamam a atenção são exatamente aquelas que ele proferiu estando ali na cruz. E a primeira delas eu li aqui com os irmãos no verso 34, que diz assim, ó: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus olha para a humanidade e ele paga o mal com o bem. Naquele caminho, na via cruz dolorosa, Jesus foi humilhado, foi achincalhado de todas as formas. Quando ele chega para ser crucificado naquele madeiro, 2 ladrões estavam ao seu lado, um à esquerda, um à direita. E ainda um blasfemava, um e dizia assim: se tu és, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Porque esse homem olhava somente aqui na superfície, aqui no terreno. Ele não estava preocupado com salvação, mas ele estava preocupado com continuar a sua vida, para continuar em seus delitos, para continuar em suas mazelas, para continuar em suas vidas da maneira como eles viviam. Salva-te a nós, eu quero sair da cruz. Enquanto o outro que estava à direita disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu, não tem mais a ver com essa terra. Ele entendeu, essa terra ficou chata demais, essa terra ficou pequena demais. Eu quero o céu, eu quero ir para onde ele vai, porque tamanho amor, é só lá eu vou encontrar, no teu reino, no teu reino. E Jesus olha para esse cenário todo, para um blasfemando, para aquelas humilhações, e diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Então a primeira palavra
palavra de perdão. Isso tem a ver conosco. Ele nos perdoou. Porquanto nenhuma condenação mais há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Agora nós aqui, irmãos, vamos fazer uma reflexão rápida com isso. Se Jesus, chegando naquele madeiro, com tanta humilhação, com tantas situações acontecendo, ele diz: perdoa-lhes. Que direito tem o eu? Que direito tem você de não perdoar? Que direito nós temos de negar o perdão, se aquele que é o próprio amor, se aquele que foi humilhado pelos nossos pecados, se aquele que sem pecado passou tão grande dor e sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Que direito tenho eu? Que direito tem você de negar o perdão? Nós não temos esse direito porque Ele nos amou primeiro. E é interessante que Jesus, ensinando a orar, certa feita ele disse assim: Senhor, perdoa-lhes. Lembra Jesus ensinando a oração? Perdoa-lhes. Da mesma forma em que eu tenho perdoado, Pai, perdoa. Da mesma maneira que eu tenho perdoado aqueles que me afligem. Você já imaginou se fosse para nós recebermos perdão de Deus na mesma medida a qual nós perdoamos aquelas pessoas que nos afligem, ou pelas dificuldades que nós enfrentamos nessa vida? Mas Jesus nos ensinou uma lição: perdoa-lhes. Nós não temos o direito de negar o perdão. Todos vocês que estão aqui, vocês foram perdoados por Deus. Já não há condenação sobre a vida de vocês. Agora vocês saem desse tanque, vão participar da ceia do Senhor e saem dessa igreja hoje para perdoar. Da mesma forma que vocês receberam um perdão, vocês também saem daqui para perdoar, para pregar a palavra, para ter misericórdia daqueles que estão caídos, para levar uma palavra de amor, de esperança, de fé, de restauração, porque o mundo ele precisa ser alcançado pelo poder de Deus, pela obra salvífica do Senhor. Perdoa-lhes. Entre outras coisas que Jesus disse no versículo 43, ele disse assim, respondendo àquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus aqui prefere, depois de proferir uma palavra de perdão, ele diz uma palavra de salvação. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha que coisa gloriosa. Quando nós tiramos os olhos somente dessa vida e começamos a olhar e enxergar aonde nós vamos na presença de Deus, nós alcançamos as bênçãos espirituais do Senhor. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele profere uma palavra de salvação. Jesus veio nesta terra, meus irmãos, e o morto ressuscitou, o cego enxergou, o paralítico andou, milagres aconteceram. Mas esse não foi o principal objetivo de Jesus andar por essa terra. O principal objetivo, a principal obra, o maior milagre que Jesus realizou foi o milagre da salvação. Foi o milagre da salvação. Mas aonde nós estamos, às vezes acontece um milagre, às vezes acontece uma cura, às vezes acontece algo extraordinário, porque aonde está a presença de Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer a qualquer momento. Mas o momento mais lindo é esse momento aonde as pessoas reconhecem o Senhor. Eu quero morrer para o mundo de pecado, e ao sair dessas águas eu ressurjo para uma nova vida em Cristo Jesus, aonde o pecado não me domina mais, aonde a minha carne não me domina mais, mas a tua presença é o que eu mais quero. A tua presença é o meu remédio, a tua presença é o refrigério para minha alma. Aleluia. Jesus disse, outros ainda relataram, como João, capítulo 19, que Jesus ali naquela cruz, um discípulo se aproxima, e a mãe de Jesus também estava presente. Jesus pega um daqueles discípulos e fala: olha, agora é tua mãe. Ainda na última hora, Jesus tem uma palavra de cuidado. Uma palavra de cuidado. E se não é isso que Ele tem feito por nós em toda a nossa história, meus irmãos, o que seria? Eu sei que enquanto eu falo, você pode fazer uma breve análise da tua vida.
Você tem sentido o cuidado de Deus? Se não é isso que o Jesus fez com a vida de vocês que aqui estão, cuidado. Jovens, estou vendo jovens aqui que vão descer as águas batismais e quando eles são bebês, geralmente nós levamos para o templo, é o nosso costume, né? Quando já nasce em um lar cristão, nós trazemos para o templo e apresentamos ao Senhor, e dizemos: Senhor, cuida dele, cuida desse bebê, que ele venha crescer na tua presença, que ele venha fortificar a fé e nunca se afaste dos seus caminhos. Esses adolescentes que estão aqui estão vivendo o cuidado de Deus. Desde o dia que nasceram, Deus está cuidando. Mas tem também como o irmão Antônio aqui, perante seus quase 70 anos de idade, mas o qual nós estávamos o discipulando e as lágrimas corriam do seu rosto, porque ele ouviu a palavra dizendo que era um novo nascimento. Hoje ele nasce de novo para viver o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor, assim como tem cuidado de mim, assim como tem cuidado de você, assim como tem cuidado dos obreiros. Nós só estamos aqui porque Jesus na cruz proferiu uma palavra de cuidado. Ah, se não fosse Jesus. Eu gosto dessa frase porque foi uma das mensagens que mais marcou a minha vida no meu início. Era um pastor ali de Paranaguá, não sei se é a Alexandra, pastor Torquato, João Torquato, isso. Uma vez eu fui em um culto e esse homem estava pregando de uma maneira, com uma unção do céu, com o poder sobre a sua vida, e ele olhava para a igreja, eu chegava a tremer quando ele falava, pastor, porque ele olhava e dizia: ah, se não fosse Jesus, vocês não estariam aqui hoje para descer o tanque batismal. Se não fosse Jesus, ah, se não fosse Jesus, eu, pobre homem miserável, não estaria aqui hoje. Ah, se não fosse Jesus, ah, se não fosse Jesus na nossa vida, não há mérito algum em nós, não há nada em nós, meu Deus. Mas ah, se não fosse Jesus, quando você começou a entrar naquele primeiro culto, ouvir as primeiras ministrações da palavra, ah, se não fosse Jesus, ah, se ele não fosse para a cruz, ah, se ele não proferisse essas palavras. Entretanto, ele disse também: eu tenho sede. Expressou maior agonia do sofrimento. E para ajudar, não foi lhe servido um copo de água fresca, pelo menos para trazer um refrigério momentâneo. Mas quando Jesus disse: eu tenho sede, um vinagre foi lhe servido, trazendo ainda mais sofrimento. Mas tudo isso foi por mim e foi por você. É por isso que eu disse: a graça é maravilhosa, mas não é de graça. Essa palavra é para que cada dia, meus irmãos, quando vocês sentirem aquele dia um pouquinho mais fraco, aquele dia de tumbiano, vocês vão lembrar: foi pela graça, mas não foi de graça. Jesus morreu na cruz e eu não abandono. Eu não vou voltar atrás da minha fé. Eu não vou olhar para o meu passado. Eu vou seguir para o alto, para o prêmio da soberana graça de Cristo Jesus. Pagou o alto preço. Porém, fiquem tranquilos, que não vai chegar nenhuma promissória na casa de você. Fiquem tranquilos que ninguém vai bater lá. O pastor não vai bater daqui uma semana. Você batizou 20 agora eu vim aqui. Deus me mandou vir, que eu vou cobrar. O que vocês estão devendo aí? Passado. Fiquem tranquilos, porque tem uma palavra maravilhosa que Jesus disse também na cruz. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: depois de tudo que aconteceu, Jesus, em seu último momento, ele disse assim: tetelestai, que quer dizer está consumado. Tetelestai. Essa para mim é a palavra mais linda que saiu da boca de Jesus. Tetelestai, está consumado. E interessante que essa palavra ela era usada
em algumas oportunidades, em algumas ocasiões diferentes. Em uma delas, quando um pai dava uma ordem ao filho, e o filho então obedecia essa ordem e cumpria com aquilo que determinou o pai, o filho voltava à presença do pai e dizia: está realizado, está feito. Quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo para o pai: pai, eu vim, está consumado, está feito, está realizado, tetelestai. Outra oportunidade que essa palavra era usada, era como se fosse nos nossos dias, se houvesse uma dívida, um penhor. Era como se nós tivéssemos um carnê grande para pagar, e quando chegava na última parcela, um carimbo era batido lá no final do carnê: tetelestai, está pago, ninguém vai cobrar mais a conta de vocês, porque Jesus disse na cruz: tetelestai, está pago, a nossa dívida está paga, o nosso pecado ficou na cruz, a nossa miséria ficou na cruz, a nossa injustiça ficou na cruz, e Jesus olhou e disse: tetelestai, está pago, está pago. Tinha mais uma ocasião em que a palavra era usada, era quando que, como se fosse, estou trazendo para os nossos dias para ficar mais fácil a compreensão, mas era como se você adquirisse uma terra, adquirisse um terreno, adquirisse uma fazenda, adquirisse alguma coisa, e você precisa documentar isso. Hoje você faria uma escritura pública e ia até um cartório de registro de imóveis e eles iam registrar aquela escritura. Naquele tempo, quando você tinha posse de algo, tinha posse desse imóvel, alguém pegava aquele acordo que foi feito e batia seu carimbo: tetelestai, é seu, pode usufruir. Eu quero dizer para vocês hoje, batizando e para toda a igreja, Jesus disse: tetelestai, o céu é de vocês, pode usufruir das bênçãos celestiais, pode usufruir do poder de Deus, pode usufruir dos sinais e maravilhas, pode usufruir. Santo,
Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus lugares, glorificando e adorando o nome do Senhor. Nós vamos passar para mais uma parte desse culto de louvor, de adoração a Deus, que agora é a hora do batismo. Mas que esta palavra fique queimando aí no seu coração, uma palavra abençoada. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero com muita alegria apresentar aqui com carta de recomendação o presbítero Horaci Cirilo Pontes, vindo da Assembleia de Deus ali em Almirante Tamandaré. Sua carta é assinada pelo pastor João Soares Rodrigues de Melo, nosso amigo pastor João Soares. Onde está o presbítero Horaci e a irmã Ana Maria Monte? Dá um sinalzinho, estão ali. Muito bem, isso é muito bem-vindo entre nós, vocês são muito bem-vindos entre nós. A sua presença aqui nos traz uma grande alegria. Quem está perto aí do irmão Horaci, dá um abraço dele aí, cumprimenta ele, diz que ele é bem-vindo na casa do Pai. Também temos aqui o Davi Souza. Ele é ali da chácara São Pedro. Onde está o Davi? Dá um sinalzinho. Onde está? Está lá o Davi. Ele reconciliou-se, né, Davi? No último culto que foi feito ali na Vila São Pedro. Você é muito bem-vindo, essa família aqui, essa casa é sua. Deus abençoe. Davi, fica firme aí nos caminhos do Senhor. Também o Davi e sua esposa Kelly e as filhas Lara e Laiane. Onde está essa família? Dá um sinalzinho. Estão lá atrás. Deus abençoe. Vocês estão muito bem-vindos também entre nós. Também o Sérgio e a Célia estão nos visitando, estão ali. Deus abençoe vocês poderosamente. São muito bem-vindos entre nós. Tem mais alguém que está nos visitando e o seu nome não foi mencionado aqui? Dá um sinalzinho com a mão, queremos comentar você como bem-vindo. Tem mais alguém? São esses, muito bem. Eu vou pedir, entrando na relação aqui dos batizantes, para mim, por favor, pastor Marcos. Eu vou pedir aqui para a Isabela Cristina do Belém Amaral da Cruz. Ela ali da congregação AD Canoas. Fiquem para a Isabelle. Todos os que estão acompanhando a Isabelle, fiquem em pé também, queremos ver. Todos que estão acompanhando a Isabelle, está ali o dirigente da congregação, o nosso evangelista Daniel, os demais parentes aí, os pais da família. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe Isabelle. Obrigado por poder se sentar. Também o Bruno Alexandre Souza, que é ali da D Pontal do Sul. Fiquem em pé, Bruno. Todos que estão acompanhando o Bruno também, fiquem em pé, por favor, estão os amigos, o pastor Alex, foi lá atrás também, os familiares, né? Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês aí. Também aqui da igreja sede, a Ana Rafaela Pinheiro de Oliveira. Fiquem em pé, Ana. E todos que estão acompanhando a Ana, fiquem em pé aí. Onde estão? Cadê a Ana? Então vamos lá. Aqui a avó veio, Ana? Cadê a avó? Está ali a avó, né? Tem mais alguém, vó? Não? Muito bem. Mas toda essa igreja aqui acompanha você aqui na sede. Deus abençoe poderosamente. E também aqui da igreja sede, o Miguel Cândido Moreira. Fique em pé, Miguel. Todos que acompanham o Miguel, fiquem em pé, os pais estão ali, né? Amigos, parentes, Miguel, e toda essa igreja também que acompanha. Deus abençoe poderosamente. Ali da congregação AD Xangri-Lá, Antônio Altair Alves Pereira. Fiquem em pé, seu Antônio. Todos que acompanham o seu Antônio, fiquem em pé, também o seu filho, né? A família aqui também, família de Xangri-Lá, o dirigente da igreja. Pastor Fábio, obrigado, Senhor, Deus abençoe poderosamente. E ali da igreja AD Tabuleiro, a Daiane Timóteo de Lima. Cadê a irmã Daiane? Aqui, todos que acompanham a irmã Daiane, fiquem em pé.
Está ali nosso irmão Vanderlei, irmã Rosa e toda essa igreja também. Obrigado. Deus abençoe. São esses os nossos irmãos que vão descer as águas batismais. E cumprimentamos a todos eles e a todos os que os acompanham. Vamos ficar em pé agora, vamos dizer bem-vindo então a todos esses. Vamos lá, vamos cantar bem bonitinho aí. Nós estamos celebrando ao Senhor. Esse é um culto de batismo, é um culto de Santa Ceia. Vamos celebrar ao Senhor. Tem bastante lugares aqui também à nossa direita. Ó. Se vocês quiserem sentar-se aqui à nossa direita, no local do coral, pode sentar-se aqui, tá bom? Levante sua mão comigo. Vamos ser todos juntos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Promete a nossa direita, a sua esquerda, a sua frente, a sua retaguarda. Dá um abraço dele, seja bem-vindo, bem-vinda na casa do Senhor. Depois, aqui na frente, nós não vamos querer ninguém, a não ser somente a nossa mídia. Pronto, muito bem. Vamos passar para a parte do batismo, aproveitando as irmãs, os irmãos que estão aí e cuidando aí, os secretários, secretárias, encaminhem os batizandos ali já para a área do batismo, e nós vamos batizá-los agora. E como nós costumamos sempre falar, nós não batizamos crianças, porque as crianças elas têm que crer. A Bíblia fala: aquele que crer e for batizado
será salvo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, nós batizamos somente as pessoas que podem exercer a faculdade da fé e tomar a decisão própria, porque é uma decisão pessoal. A pessoa decide, a pessoa deseja, a pessoa quer descer as águas do batismo. Ninguém é forçado. E a Assembleia de Deus, ela tem por costume batizar pessoas a partir de 12 anos de idade. Mas, havendo uma exceção, essa exceção é estudada, pode ser um pouquinho menos, né? Com autorização dos pais. Os menores sempre com a autorização dos pais. E o batismo bíblico que nós aprendemos, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome da Trindade. Este é o batismo bíblico, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Agora nós vamos convidar o nosso presbítero, o irmão João Marinho, para adentrar aí ao tempo batismal, e ele vai fazer as profissões de fé ali com os batizandos. Ele vai perguntar o nome da pessoa e se a pessoa crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Aí nós temos que prometer também amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento, com todo o nosso raciocínio e todo o nosso coração. Também a pessoa vai prometer amar e guardar as santas doutrinas da palavra de Deus. Vamos receber aqui, só um minutinho, tá, João Marinho? Peça para ele olhar para cá, para eles tirarem a foto, normalmente. E quem vai tocar, quem vai cantar? A nossa orquestra. A nossa orquestra vai tocar o hino de número 255 da nossa harpa cristã. E você vai louvar a Deus também com esse hino 255. Logo após a profissão de fé, você vai cantar, vai louvar a Deus juntamente com a orquestra. Quem que pode cantar o 255 aqui? Venha, pastor Luiz César, você sabe esse aí? 255, ou Leandro? Leandro, então venha, Leandro, 255. Pedir para que o presbítero João Marinho faça a oração e já comece a fazer a profissão de fé. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, estarmos batizando teus filhos, Senhor, como Antônio, Pai amado, Bruno, também o Senhor Miguel, Deus a vida da Isabelle, Senhor, também a Ana e a Daiane, Senhor, e com suas mais ricas bênçãos sobre suas vidas, para que eles sejam fortalecidos na graça, na fé, no poder da tua palavra, com sua bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e saúde com a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir aqui a profissão de fé primeiro, depois nós vamos louvar a Deus. Quando o Senhor crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, Sim. o Senhor crê na sua palavra, nas suas conversas, ele perdoou os seus pecados até a cruz do Calvário. Amém. O Senhor promete ser fiel até a morte e sendo fiel às doutrinas, aos bons costumes da igreja. Prometo. Conforme o seu testemunho de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Todas
Glória a Deus. Louvado seja Deus. A honra e a glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos hinos vocês têm mais para cantar hoje aí? Só para eu saber, só. Mais uns 10 aí, não? Pode ser? Então tá bom. Nós vamos alterar um pouquinho a liturgia nesta noite, porque nós estamos numa noite de celebração. Mais uma
uma noite de celebração na presença do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, peço aos nossos cooperadores aí, para bem rápido já trazer aqui os nossos mais novos membros da Assembleia de Deus em Pontal do Paraná, e onde eles estavam assentados, aqui no começo, que eles venham e assentem-se aqui, e daqui a pouquinho nós vamos já ouvir mais uma porção da Palavra de Deus, e depois com o pastor Alex vai nos trazer uma porção da Palavra de Deus, e depois o pastor Jonas vai louvar a Deus por toda a igreja. Vamos recolher aí uma grande oferta para a manutenção desta obra. Você que trouxe os seus dízimos para devolver à casa do Senhor, faça isso com muita alegria, pois essa parte de nós devolvermos o dízimo e de ofertarmos para o Senhor faz parte do culto e tem que ser feito também com muita alegria, celebrando ao Senhor por todas as suas dádivas, provisão, prosperidade e o seu cuidado e a sua graça derramada sobre as nossas vidas. Aí na sequência, depois nós vamos já participar dessa comunhão maravilhosa, do partir do pão, tomarmos o cálice juntamente com os nossos mais novos membros aqui, que já estão chegando aqui para celebrar conosco. Eu não sei se é possível, né? Sabe que o pastor ele improvisa muito, né? Mas será possível? Se não for, aí nós vamos cantar com os instrumentos apenas, né? Mas eu gostaria de cantar depois com toda a igreja o hino de número 473. Esse hino eu acho muito bonito, onde ele diz assim: que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Não tem bem melhor, tesouro maior, um Deus tremendo como o nosso Deus. Não vamos encontrar ninguém, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Nele só para sempre Ele estar e de coração o amar. Ele nos amou primeiro e nós o amaremos até, não vai ter fim, vamos amar aqui nessa terra, depois vamos continuar no céu, de eternidade a eternidade. Aí o coro diz assim, outro bem não procurarei, não preciso de outro bem eu não acharei, nem quero achar, porque Ele é suficiente para nós, para mim. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Você pode confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Quem aqui pode me saciar? Ninguém pode me saciar, nem saciar a minha sede, nem matar a minha fome, nem cuidar de mim como Jesus cuida de nós. Aí ele fala: nesse mundo enganador, quer nada desse mundo aí, muito menos. Só só Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Tá bom? Pastor Alex, já fica em pé, vamos receber a palavra do Senhor através da vida do pastor Alex. Vem aqui, pastor Jonas, faça essa oração, já em agradecimento a todos os nossos novos irmãos, e já apresentando o pastor Alex na presença do Senhor. Irmãos, vamos agradecer a Deus, né, por essa dádiva maravilhosa. Deus, Ele vai mudando as coisas. Quando nós passamos a conhecer essa graça maravilhosa, nós somos transportados para o reino da Sua luz. Então agora nós somos seres espirituais, estamos aqui adorando esse Deus maravilhoso. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez na Tua presença, meu Deus, te adorando nesta noite, porque o Senhor é merecedor de toda honra, o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda adoração, ó Pai, que sai dos lábios dos Teus filhos nesta noite. Meu Deus amado, nós já pedimos a Ti, Senhor, fala conosco através da Tua poderosa palavra. Deus Jesus querido, porque o Senhor é poderoso, ó Pai amado, em obras e palavras nesta noite. Amém.
Glória a Deus.